Quinta-feira, 19 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui apenas para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais esta oportunidade que Ele me dá de poder transmitir doces pensamentos. Quero também agradecer a Jesus pela sua companhia e agradecer aos amigos espirituais que nos apoia, nos acompanha no nosso dia a dia, ofertando-nos o melhor caminho, as melhores pessoas, as melhores oportunidades de poder também transmitir a essas pessoas aquilo que aprendo com eles. Estamos aqui lendo Doces Pensamentos e lendo a obra de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Estamos na página 25 da biografia de Allan Kardec. No ano de 1861, Allan Kardec fez uma nova viagem espírita a Sens, Macon e Lyon, e verificou que em nossa cidade o espiritismo atingira a maioridade. Aspas. Com efeito, não é mais por centenas, diz ele, que aí se contam os espíritas como há um ano. É por milhares, ou para dizer melhor, já se contam e pode-se calcular que, seguindo a mesma progressão, dentro de um ano ou dois, eles serão mais de 30 mil. O espiritismo aí tem feito adeptos em todas as classes, mas é sobretudo na classe operária que se tem propagado com maior rapidez. E isso não é de admirar, sendo essa classe a que mais sofre. Volta-se para o lado e lhe oferece maior consolação. Se aqueles que clamam contra o espiritismo lhes oferecessem outro tanto, essas classes se voltariam para eles. Mas, ao contrário, querem tirar-lhes exatamente aquilo que ajuda a carregar o seu fardo de miséria. E isso tem sido o meio mais seguro de perderem as suas simpatias e fazê-las engrossar as nossas fileiras. O que vimos com os nossos próprios olhos é de tal modo característico e encerra ensino tão grande que acreditamos dever consagrar aos operários a maior parte de nosso relatório. No ano passado, só havia um único centro de reunião, a dos Bretés, dirigido por Dijon, chefe de oficina, e sua mulher. Depois formaram-se outros em diferentes pontos da cidade, em Guillotière, em Perrette e Grosses-Routes, em Weiss, em Saint-Just e etc., sem contar grande número de reuniões particulares. Então, havia apenas 2 ou 3 médiuns neófitos. Hoje, os há em todos os grupos, e muitos são de primeira ordem. Em um só grupo, vimos 5 escreverem simultaneamente. Vimos igualmente um rapaz muito bom, médium vidente, no qual pudemos verificar essas faculdades desenvolvidas no mais alto grau. Desculpe. Sem dúvida, muito é para desejar que se multipliquem os adeptos, mas o que mais vale ainda do que o número é a qualidade. Pois bem, declaramos-no bem alto. Não vimos, em parte alguma, reuniões espíritas mais edificantes
do que a dos operários lioneses. Quanto à ordem, ao recolhimento e à atenção que prestam às instruções de seus guias espirituais, há homens velhos, senhoras, jovens, crianças, mesmo cuja atitude respeitosa contrasta com a sua idade. Jamais uma única criança perturbou, por instantes, o silêncio das nossas reuniões, muitas vezes longas. Pareciam quase tão ávidas quanto seus pais em recolher as nossas palavras. Isso, porém, não é tudo. O número das metamorfoses morais é que, entre os operários, quase tão grande quanto a dos adeptos, hábitos viciosos, reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, lares tornados tranquilos e, em uma palavra, as mais legítimas virtudes cristãs desenvolvidas. E isso, pela confiança de agora em diante inabalável que lhe dão as comunicações espíritas no futuro em que não acreditavam. É uma felicidade para eles assistirem a essas instruções de que saem reconfortados contra a adversidade. Muitos chegam a galgar mais de uma légua, sob qualquer tempo, inverno ou verão, tudo arrostando para não faltarem a uma sessão. É que neles não há fé vulgar, mas a baseada sobre uma convicção profunda, raciocinada e não cega. Fecha aspas. Por ocasião desta viagem, um banquete novamente reuniu sob a presidência de Allan Kardec os membros da grande família espírita lionesa. No dia 19 de setembro de 1861, os convivas eram apenas uns 30. A 19 de setembro de 1861, o número era de 160, representando os diferentes grupos que se consideram todos como membros de uma grande família, entre os quais não existe sombra de ciúmes e de rivalidade. O que, diz o mestre, temos de passagem grande satisfação em registrar, a maioria dos assistentes era composta de operários, e toda a gente notou a perfeita ordem que não cessou de reinar um só instante. É que os verdadeiros espíritas põem sua satisfação nas alegrias do coração e não nos prazeres ruidosos. Fecha aspas. A 14 de outubro do mesmo ano, encontramos Allan Kardec em Bordeaux, onde, como em todas as cidades por onde passava, semeava a boa nova e fazia germinar a fé no futuro. Além das viagens e dos trabalhos de Allan Kardec, esse ano de 1861 permanecerá memorável nos anais do Espiritismo, por um fato de tal modo monstruoso que quase parece incrível. Refiro-me ao auto de fé levado a efeito em Barcelona, e em que foram queimadas pela fogueira da Inquisição 300 obras espíritas. O senhor Maurício Lachâtre estava nessa época estabelecido como livreiro em Barcelona, em relações e em comunhão de ideias com Allan Kardec. Assim pediu a este que lhe enviasse certo número de obras espíritas para as expor à venda e fazer propaganda da nossa filosofia. Essas obras, em número de 300 aproximadamente, foram expedidas nas condições ordinárias, com uma declaração em ordem do conteúdo das caixas. A sua chegada à Espanha foram os direitos de alfândega cobrados ao destinatário e arrecadados pelos agentes do governo espanhol, mas a entrega das caixas não se fez.
O bispo de Barcelona, tendo julgado esses livros perniciosos à fé católica, fez confiscar a expedição pelo Santo Ofício. Uma vez que não queriam entregar essas obras ao destinatário, Allan Kardec reclamou a sua devolução, mas a sua reclamação foi de nulo efeito, e o bispo de Barcelona, erigindo-se em policiador da França, fundamentou a sua recusa com a seguinte resposta, abre aspas, a Igreja Católica é universal, e sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pôde consentir que eles passem a perverter a moral e a religião de outros países. Fecha aspas. E não somente esses livros não foram restituídos, mas também os direitos aduaneiros ficaram em poder do fisco espanhol. Allan Kardec poderia promover uma ação diplomática e obrigar o governo espanhol a efetuar o retorno das obras. Os espíritos, porém, o dissuadiram disso, dizendo que era preferível para a propaganda do espiritismo deixar essa ignomínia seguir o seu curso. Renovando os fastos e a fogueira da Idade Média, o bispo de Barcelona fez queimar em praça pública, pela mão do carrasco, as obras incriminadas. Eis aqui, a título de documento histórico, o processo verbal dessa infâmia clerical. Aspas. Aos 9 dias de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar em que são executados os criminosos condenados à pena última, por ordem do bispo dessa cidade, foram queimadas 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber, a Revista Espírita, diretor Allan Kardec, a Revista Espiritualista, diretor Pierrat, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, pelo mesmo, O que é o Espiritismo, pelo mesmo, Fragmento de Sonata, ditado pelo espírito de Mozart, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grand, a história de Joana d'Arc, por ela mesma ditada a Madeleine Hermanès Dufault, a Madame, melhor dizendo, a Madame Hermanès Dufault. A realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta pelo Barão de Gudentube. Assistiram ao auto de fé, um padre revestido de hábitos sacerdotais, trazendo em uma das mãos a cruz e na outra uma tocha. Um tabelião encarregado de redigir o processo verbal do auto de fé. O escrevente do tabelião, um empregado superior da administração das alfândegas, 3 ajudantes da alfândega encarregados de alimentar o fogo, um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. Uma multidão incalculável aglomerava-se nos passeios e cobria a esplanada em que ardia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes e brochuras espíritas, o padre e seus ajudantes se retiraram, coberto pelos apupos e as maldições dos numerosos assistentes que gritavam: abaixo a Inquisição! Abaixo a Inquisição! Em seguida,
Muitas pessoas se acercaram da fogueira e apanharam as cinzas. Fecha aspas. Seria diminuir o horror de tais atos acompanhá-los com a narrativa dos comentários. Constataremos somente que, ao clarão dessas fogueiras, o Espiritismo tomou um incremento inesperado em toda a Espanha, e como o haviam os espíritos previsto, conquistou aí um número incalculável de adeptos. Só podemos, pois, como o fez Allan Kardec, alegrar-nos com o grande reclamo que este, ao ato odioso, operou em favor do Espiritismo. A propósito, porém, da propaganda que nós mesmos devemos fazer da nossa filosofia. Nunca, mas nunca deveremos esquecer esses conselhos do Mestre. Aspas. Revista Espírita, dezembro de 1863. O Espiritismo, aspas, se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé, e aos quais essa fé basta, que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas, fecha aspas. E nisto, ele é, consequentemente, como os princípios de tolerância e de liberdade, de consciência que professa. Por esse motivo, não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas para converter as nossas ideias. O clero de qualquer comunhão, repetiremos, pois, a todos os espíritas, acolhei prontamente os homens de boa vontade, dai luz ao que a buscam, pois não tereis êxito com os que julgam possuí-las. Não violenteis a fé de ninguém, nem a do clero, nem a dos laicos, já que vinde semear em campo árido, ponde a luz em evidência, a fim de que não a vejam os que quiserem ver. Mostre de que as vejam, melhor dizendo, a fim de que a vejam os que quiserem ver. Mostrai os frutos da árvore e dai a comer aos que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Fecha aspas. Esse conselho, como todos de Allan Kardec, são claros, simples e, sobretudo, práticos. Cumpre que deles nos recordemos e os aproveitemos oportunamente. Vamos dar continuidade à biografia de Allan Kardec numa próxima oportunidade. Espero que seja em breve. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Quero dizer que seus comentários são de grande valia, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo para, com o objetivo, melhorarmos esse nosso trabalho. Fique com Deus e que Deus, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Até lá.